Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje estamos aqui em mais uma live do nosso núcleo, Núcleo de Inovação Pedagógica em Educação e Tecnologia EAD, Uniped. Bom, a nossa última live tivemos aqui o professor Ivan apresentando uma ferramenta super legal para tornar as aulas mais dinâmicas e hoje nós vamos falar o quê? Sobre a influência do coronavírus na economia. Não, pera, chega, não, calma, não é isso, tá? Chega de coronavírus, tem muito coronavírus, é no celular, é na TV, é no rádio, tudo qualquer lugar. Hoje né, que a gente vai falar tem relação com isso, obviamente, né, mas diz respeito às nossas aulas online. Né, se a pandemia que apareceu trouxe um desafio para a gente e a gente tem aí que se adaptar. Então, por isso, hoje vamos ter uma aula online, né, que diz que o título é o seguinte, um desafio comportamental, dicas e estratégias. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas dicas, algumas estratégias justamente de como conduzir essa aula online, né, que obviamente foi fruto dessa nova situação que todos nós estamos vivendo atualmente. Bom, meu nome é Lucas, eu atuo tanto na parte presencial do curso de Ciências Contábeis, trabalho também na parte do EAD de Ciências Contábeis e Gestão Financeira. Então, vamos lá, o que a gente vai tratar aqui hoje? Qual que é o grande objetivo nosso, né, de trazer essas dicas, essas estratégias? O principal objetivo é fazer com que os professores que estão tendo que trabalhar com essa nova ferramenta, né, de gravar um vídeo, fazer uma live com seus alunos, consiga fazer isso de forma mais dinâmica, né, porque nós tivemos essa transição dessa aula presencial que nós tínhamos para essa aula presencial remota. Então, justamente, a intenção é trazer algumas dicas, algumas sugestões de como conduzir essas lives que a gente vai gravando, enfim, né, como que a gente vai resolvendo esse problema enquanto isso não passa. Bom, eu trouxe aqui para vocês alguns elementos que eu pesquisei e considerei fundamental. Então, são coisas o quê? Que eu trabalho nas minhas aulas e tem dado resultado, tem dado certo. Então, a nossa expectativa justamente aqui do núcleo é trazer para vocês tudo aquilo que está dando certo, tudo que vem funcionando. Bom, então o que nós vamos tratar aqui hoje? Primeiramente, eu vou falar a respeito do planejamento, a importância do planejamento para se fazer uma aula online. Vou falar a respeito de como se comportar, como sermos nós mesmos na frente da câmera, questão da movimentação, questão de recursos visuais, que é bem importante. E, por fim, deixar uma mensagem aí sobre a prática, justamente dessa nova realidade que estamos vivendo. Primeiro item, pessoal, planejamento. A grande diferença entre uma aula que a gente grava ou faz uma live, enfim, da aula presencial é que a gente geralmente tem que chegar nessa aula já com tudo planejado. Muitas pessoas já fazem isso, mas por estar muito tempo dando aula, faz isso até de forma inconsciente, né? Quando a gente vai para um vídeo, a gente tem que ter isso muito claro. Então a gente já tem que identificar, olha, como que vai ser o começo dessa aula? Eu vou abordar um assunto e depois eu entro de fato no conteúdo, eu pego o meio da aula, né? Como que vai ser o andamento dessa aula? Isso é um ponto importantíssimo, porque às vezes durante as nossas aulas a gente sente que o rendimento vai caindo. Como que eu vejo isso? Eu estou aqui dando a aula, começo a olhar do lado e vejo que ninguém está participando, ninguém está perguntando nada. E isso a gente nota que o pessoal pode estar se dispersando e a gente não pode deixar isso acontecer, né? E por fim, o encerramento. O encerramento eu também considero uma parte muito relevante, por quê? Porque é nesse momento que nós vamos convidar os nossos alunos, seja para fazer uma atividade prática, seja para a próxima aula, né? Esse momento é o fechamento da aula, ele é muito relevante. Então, nós temos aí esses aspectos do planejamento, né, ligado à imaginação da gente já visualizar a nossa aula antes mesmo da gente entrar, né, no vídeo e já começar a passar para os nossos alunos. Outro item fundamental que envolve também planejamento, temos aí a questão da preparação, né, treinar se necessário na frente do espelho ou não, né, tentar ficar mais à vontade possível e pensar em possíveis questionamentos. Aqui eu abro um parênteses, por quê? Às vezes, no presencial, a gente fala, quem tem uma pergunta? E fica aquele silêncio na sala, né? Ninguém fala nada, né? Parece que fica todo mundo retraído. E lá no presencial a gente tem a oportunidade de falar, fulano, fala você, o que você achou? E aí a pessoa contribui ali com o que ela considera relevante, o que ela entendeu daquela disciplina. No caso
desse ensino presencial remoto, devemos fazer a mesma coisa, porque a gente instiga o aluno a participar. Então a gente entra ali, vê quem está online e fala, fulano, você entendeu tal aspecto? Está tranquilo para você? O que você entendeu disso tudo que nós tratamos aqui agora? Então é importante esse tratamento pessoal, para a gente reduzir justamente também essa distância, né? Esse distanciamento social que nós já estamos vivendo aí. Outra coisa fundamental, questão do tempo. Gente, uma aula ao vivo, ela não pode ser muito longa. Por quê? Porque a gente está competindo com redes sociais, com o YouTube, com uma série de coisas que está ali no mesmo aparelho que o aluno está usando para assistir a sua aula. Então, no primeiro momento, na primeira oportunidade que ele sentir que a aula caiu de rendimento, ele vai migrar para a sua rede social, ele vai entrar no YouTube para ver um vídeo que ele acha interessante. E isso vai fazer o quê? Né? Com que a gente perca aí o aproveitamento daquela aula por parte do aluno. Então, o que vai garantir que ele não saia da minha aula? Primeiro, prestar atenção no andamento da aula, ficar atento quanto à participação desses alunos e, principalmente, o tempo. Porque quanto mais tempo for essa aula, mais vai reduzindo o nível da aula, mais vai abaixando os ânimos, os alunos vão se dispersando. O tempo ideal de uma live, de um vídeo, a minha opinião, né, como que eu trabalho, eu não costumo deixar mais que 1 hora. No máximo, se o conteúdo for muito denso, é 1 hora. Né? Caso contrário, é 30 minutos, é 40 minutos, 45. Lógico que, em alguns casos que envolvem atividades práticas, que eu vou falar um pouquinho mais adiante para vocês, precisa de mais tempo. Né? Mas que isso não seja recorrente, porque senão o que acontece? No dia da aula, um fala, nossa, aula daquele professor de novo, aquele professor vai falar bastante, e daí eu vou ter que ficar lá assistindo, então já vou pegar, abrir a aula dele aqui no meu computador e já vou ficar com o celular aqui, porque daí eu entro no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Instagram, enfim. Ele começa, já vai com aquela pra aula sem aquela vontade, né? Sem aquela gana por adquirir o conhecimento. Então, essa questão de monitorar o tempo é muito importante. Se bem que, se nós pararmos para analisar, a gente não fica discutindo numa aula presencial nossa mais de 1 hora. Né? A gente realmente entra, faz toda aquela parte, cumprimenta os alunos, dá uma introdução no conceito e depois a gente faz a explanação da parte teórica, depois vem exercícios, vem correção. Mas falar realmente, de fato, com os alunos, ficar ali naquela aula expositiva, mostrando, olha, isso é aquilo, eu acredito que não passa de 1 hora, pelo menos não nas minhas. Então não faz sentido a gente tentar, né, prorrogar isso em um vídeo, onde o aluno, como já disse, tem essa série de ferramentas na mão à disposição dele, que pode dispersar a atenção dele, né, mais que 1 hora. Bom, falamos de planejamento, né, a importância do planejamento para a gente fazer a nossa aula ao vivo, gravar uma aula. Agora eu vou falar sobre outro aspecto, que diz a respeito de sermos nós mesmos. Primeira coisa, a gente tem que esquecer aquela perfeição, aquela imagem perfeita que a gente às vezes quer passar, né? Às vezes a gente fica nervoso, fica tenso justamente por quê? Porque a gente quer que esteja tudo mais alinhado possível. Lógico que não estou falando para o professor dar aula de qualquer jeito. Não, não é isso. Né? Como tivemos aí recentemente o caso de desembargadores julgando sentenças sem camisa. Não, não é isso, gente. Estou falando de não se preocupar demais. Né? A preocupação em excesso atrapalha o rendimento da aula. A gente acaba ficando tenso. E por incrível que pareça, o aluno, por mais que esteja atrás da tela, ele sente isso, ele percebe isso. Né? E isso vai fazer com que o rendimento da nossa aula também caia. Outro aspecto fundamental da gente ser nós mesmos é a questão da descontração. Converse com o aluno inicialmente, comece com uma conversa informal, puxa alguns assuntos, pergunta como que está a vida profissional deles, né? O que eles acharam da última aula, se conseguiram resolver as atividades, como que está transcorrendo o módulo, se estão conseguindo acessar os livros, enfim. Tenta criar um ambiente de descontração. Esse ambiente de descontração é fundamental para que o aluno se sinta próximo do professor. Que o aluno entenda que do outro lado está o mesmo professor do presencial, que é aquele professor que ele vê no corredor, que ele cumprimenta, que ele conversa, né, sobre seus aspectos da vida profissional, às vezes até mesmo da vida pessoal, né, porque acaba ocorrendo amizades, não tem como, isso é inevitável. Então ele tem que perceber, né? A gente tem que trazer esses alunos para perto, por mais que exista esse distanciamento social no momento. Com isso, os alunos vão começar a perceber o quê? As questões das emoções, que a gente sorri, a gente descontrai, a gente brinca, mas na hora de falar sério também temos que ser sérios.
Outra questão relevante sobre ser nós mesmos, temos que convidar o aluno para participar das nossas aulas, né? Não basta a gente pegar ou o celular ou uma câmera, colocar na frente ou ligar o notebook e começar a falar sobre o conteúdo. Primeiro, ele já está numa ferramenta onde ele pode desviar a atenção, né? Segundo, esse modo de aula faz com que o aluno perca o interesse. Então, o que é interessante nós fazermos? Alimenta a plataforma, coloque o material principal, né, a espinha dorsal do conteúdo, mas coloque também coisas extras, né? Por exemplo, eu atuo na parte de gestão financeira, coloca alguns cases de empresas, né? Na parte de contabilidade, coloca alguns casos interessantes, né, que aconteceu, uma empresa comprou a outra, por exemplo, né? Coloca o que a gente chama de materiais complementares. Por quê? O aluno, às vezes, ele vai acessar esse aprender e vai acabar lendo. Se porventura algum não lê, ele tem ali a questão do que é principal, que ele precisa estudar, e tem esses extras. Nas minhas aulas, como que eu tenho conduzido? Eu coloco o material principal, coloco esses materiais complementares, como eu disse, e eu também proponho algumas atividades. Então, vamos supor, tem até uma sugestão, que agora abri um parênteses aqui muito rápido, que um professor, né, do nosso curso de Ciências Contábeis falou, gente, vamos criar grupos, pedir para os alunos mesmos criarem grupos, com o nome da nossa disciplina, para a gente tirar dúvida, para a gente conseguir fazer uma interação mais rápida durante esse momento que estamos vivendo. E nesse grupo, o que eu faço durante a tarde? Eu vou lá, pego o meu celular por volta das 14 horas, gravo um áudio ou gravo um vídeo rapidinho, bem simples, falando, ó gente, hoje nós vamos fazer uma live discutindo sobre isso, isso, aquilo. Aquilo já traz uma movimentação para o grupo, né? Aquilo já desperta um interesse no aluno. Então isso já é uma forma de convidar eles para participar, né? Principalmente nesse momento aí, onde estamos distantes um do outro e a gente não consegue monitorar a participação desses alunos de forma precisa, né? Durante o tempo que eles estão online ali. Então, eu já entro nesse grupo deles e falo, gente, olha, hoje nós vamos ter uma live, vamos falar sobre isso, isso e aquilo. Coloquei no Aprender uma atividade que à noite nós vamos resolver junto durante essa live. Então, o aluno, eu já peço para ele entrar lá e baixar, ele já entra e já baixa essa atividade. E durante a aula eu faço toda aquela explanação teórica e depois a gente já vai para a prática, né? Porque afinal, como que nós aprendemos? Fazendo, não tem outra forma. Então eu já deixo claro para ele que nós vamos ter esse aspecto prático. Fazemos primeiro, o que a gente faz? Primeiro esse embasamento teórico, depois a gente vai para a parte prática. Trouxe aqui para vocês, só para vocês observarem, um modelo de uma planilha que nós fizemos, né, na nossa última aula. Então, a gente foi preenchendo essa planilha junto e automaticamente foi reajustando esses gráficos. Isso foi o que nós fizemos em conjunto. Terminou a aula, o que a gente faz? Olha, gente, agora vocês vão entrar lá, né? Eu convido eles para fazer a atividade prática que eu disse para vocês no começo. Olha, agora vocês vão lá, baixar a atividade prática, vão resolver e vão postar para me corrigir posteriormente, tá bom? Tá bom. Então, o que acontece? O aluno vai, entra no Aprender, baixa o seu material, você dá a sua aula, faz aquela explanação teórica. Posteriormente, o aluno resolve os exercícios com você e depois você deixa ele para ele tentar resolver os outros exercícios seguintes sozinhos, né? Obviamente que na próxima aula a gente entra com a correção. Então, dessa forma, a gente finaliza esses aspectos sobre ser nós mesmos na frente da câmera. Primeiro, não ficar tão ligado à questão da aparência, tentar possibilitar a descontração e que o aluno perceba as emoções, né, para que ocorra essa conexão entre professor e aluno, que é muito importante, e a gente tem que sempre, a todo momento, estar convidando o aluno para a próxima aula ou para resolver um exercício. O próximo aspecto que eu vou falar diz respeito à movimentação, né? Como você já deve ter notado, eu praticamente falo com as mãos aqui, né? Se amarrar, eu não falo nada. Então, eu já vi algumas aulas, né, porque a gente tem que assistir, não tem jeito, a gente entra no YouTube para ver o que é que eles andam assistindo, o que é que eles andam tendo acesso. Eu já vi aulas que os professores estão muito estáticos, né, alguns YouTubers, enfim, estão muito parados, então isso não é bom. Então, sempre que possível, procure trabalhar com exemplos, gesticulando a mão, mostrando para o aluno que você está ali, faça a pergunta, né, e demonstre atenção, por exemplo, inclinando o corpo um pouco para frente para ler melhor no monitor. Isso dá a impressão que você está prestando atenção no seu aluno, que você está tentando entender o questionamento dele. Enfim, qual que é o grande objetivo desses movimentos? De mexer com as mãos, inclinar, mudar de posição às vezes, é passar para o aluno que não está lidando com o robô, que você não está estático, parado, simplesmente lendo o slide, né? Você está ali
descontraído, conversando com eles, passando um conteúdo, obviamente, que vai trazer muitos benefícios profissionais para ele, né? Vai, de uma certa forma, agregar conhecimento para ele, mas que isso não precisa ser de uma forma robotizada. O aluno, como eu já disse, ele tem que sentir essa proximidade, ele tem que entender que o mesmo professor que ele vê nos corredores é o professor que está ali atrás da câmera, só mudou apenas o aspecto de estar um pouco mais distante. Então, a questão do movimento, sempre procurar mexer as mãos, mudar de posição e para tentar passar a mensagem de que o aluno não está lidando com o robô. Bom, outro aspecto, chamar a atenção com recursos visuais. Gente, se vocês olharem para esse meu escopo aí, vocês vão ver que cada elemento é de uma cor, né? Essa é a pegada de uma aula que você precisa chamar a atenção do aluno, né? Tem que ser dessa forma, tem que ser tudo bem colorido. O aluno tem que olhar, falar, nossa, você viu os slides daquele professor? Cada coisa é de uma cor. Isso, inconscientemente, vai fazer com que o aluno preste mais atenção. Vai fazer com que o aluno fique mais atento e queira assistir sua aula para saber como que vai ser a próxima, né? Gera uma curiosidade no aluno. Tudo isso usando apenas cores, né? Então, eu trouxe aqui alguns recursos visuais que nós temos. As próprias cores, os GIFs, questão de imagens, questão de gráficos. Como que eu costumo trabalhar? Eu monto geralmente 2 slides. Eu coloco à disposição do aluno. Esse slide geralmente é carregado com bastante texto, bastante informação, bastante embasamento teórico. E o outro que eu vou fazer a apresentação, que eu vou conversar com eles, bater um papo com eles sobre a disciplina, ele tem mais imagens, né? Ele não é tão carregado de texto. Isso faz com que evite com que eu leia o slide, né? E o aluno fique mais interessado em assistir a aula. No momento que ele for pegar a apostila dele, né, que o slide que ele tem acaba meio que virando uma apostila. Na hora que ele vai pegar a apostila dele, ele recorda daquelas imagens e do que o professor estava falando. Então é importante a gente não ficar apenas lendo os slides, né? Traga um slide que tenha recursos visuais, que chama a atenção do aluno, que tenha imagens diferentes, obviamente relacionado com o conteúdo que vocês estão trabalhando, para chamar a atenção desse aluno. Então, tem aqui só um exemplo, isso seria uma planilha tradicional, né, que geralmente a gente vê aí e trabalha dentro de uma empresa. Então, temos aí tons de cinza, preto, branco. Essas são as cores que geralmente, essa é um formato de uma planilha padrão, vamos dizer assim, né? E eu aplicaria essa planilha sem problema algum, né? Lido com ela no meu ambiente profissional. Mas quando a gente vai ensinar, trazer isso para o aluno, né, a situação fica mais ou menos assim, tá? Muitas cores, muitos gráficos, né, para chamar a atenção desse aluno. E tem mais, eu ainda falo para eles, ó, não quero planilha, aquelas sem cores não, hein? Eu quero vida nessas planilhas. Então vocês, por favor, apresentem planilhas, né, bem coloridas, bem explicadas, coloquem gráficos que eu quero entender, além dos números, também a parte gráfica. Então, às vezes, algum aluno posta lá um trabalho, eu faço questão de ir lá e dar um feedback aluno por aluno, inclusive comentando se a planilha dele ficou legal. Se a planilha ficou legal, ficou bacana, fala, olha, gostei da planilha, vou pegar ela até aqui como modelo para eu aplicar as mesmas cores porque ficou legal. Isso é a forma da gente chamar, né, o aluno com recursos visuais. Bom, por fim, nós temos aí a questão da prática. Conforme a gente vai fazendo, vai desenvolvendo essas aulas, nós vamos melhorando, isso é natural, tá? Como que eu faço para evitar essa estagnação? Não, minha aula está boa, minha aula está 100%. Não, nunca está. Né? Eu particularmente tenho sobrinhos, o que eu faço? Eu chego lá no meu sobrinho e falo, ô, o que você está assistindo aí? Ah, tio, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo, e vejo o comportamento desses youtubers, vejo o comportamento desse pessoal que fala na internet, que consegue vários views, para eu trazer isso para a minha aula, para eu conseguir justamente reter a atenção desses nossos alunos. Bom, eu acho que era esse o recado que eu tinha para passar para vocês nessa live, né? Alguns aspectos, algumas estratégias, algumas dicas. Eu espero que vocês tenham aí conseguido armazenar pelo menos algumas dessas dicas, porque conforme a gente vai aplicando, a gente vai melhorando as nossas aulas e os alunos, obviamente, vão agradecer com certeza. Né? Agora nós vamos às perguntas, né? Certo? O professor Leandro está perguntando assim, que ele fez uma pergunta sobre qual aplicativo nós estávamos usando para fazer a transmissão. Uhum. Então, a gente informou ele que é o OBS Studio. E aí ele falou assim, ok, estou tentando mexer nesse aplicativo, mas eu tenho
Estou tendo dificuldade em fazer a apresentação do PowerPoint nele. Ah, tá. Então, professor, é o seguinte, semana que vem, né, o Unipet está organizando uma série de lives, tá? O professor Ivan veio na última, eu vim agora dando algumas dicas aí de aula ao vivo e a próxima vai ser justamente ensinando a utilizar essas ferramentas, né? Ferramentas novas, dinâmicas, bem legais, bem bacanas. Então, já deixo o recado aqui para vocês, não percam nossas próximas lives, tá? Vai ser bem legal, a gente vai trazer ferramentas diferentes que vai agregar bastante para a gente desenvolver as nossas aulas. Mais alguma, Jane? Não? O professor Josué parabenizou e falou que cores é tudo. Ah, Ele é obrigado, professor de professor pintura José. da pedagogia. Exatamente, concordo plenamente. Cor é vida. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida, perguntar sobre alguma coisa? Estamos à disposição. Uhum. Professora Daniele está perguntando se você pode dar dicas sobre como organizar os slides para não sobrecarregar e cair no erro de ficar só lendo. Ah, tá. Então, como eu já disse, eu costumo montar um slide, né, para os alunos, que esse sim precisa ter um grande conteúdo teórico, e o que eu vou trazer para a minha aula, para evitar que eu fique ali lendo, né, porque isso é um vício, gente. Se a gente vê alguma coisa, a gente vai querer começar a ler, né? Então a gente coloca imagens, né? A principal dica é a imagens, porque você chama a atenção do aluno e ao mesmo tempo você evita esse vício da leitura, né? E a aula fica mais dinâmica. O aluno ele percebe que a aula está mais tranquila, mais leve do que o professor simplesmente lendo, né? O fato da gente ficar lendo demonstra às vezes que a gente não entende do conteúdo, ou a aula fica muito quieta, muito parada, e isso daí faz o quê? Dispersa os alunos, então isso não é interessante. Então uma dica que eu dou, trabalhe bastante com imagens, coloque só tópicos para relembrar o que precisa ser discutido, né? E a parte teórica, obviamente, que vai ter conceitos que precisarão estar ali nos slides, traz aquele conceito e depois trabalha só com imagens e pontos específicos para explicar para os alunos. Professora Liliane parabenizou e perguntou se teria como dar uma pinceladinha para nós de como fazer essa aula no OBS. Ah, tá. Professora, é o seguinte, a gente já está planejando, né, já está programado mais ou menos aí, uma live só tratando do OBS,
né, que daí eu peço para vocês que venham assistir com a gente, né, durante essa live. A gente vai tratar justamente só dessa ferramenta, que é bem bacana de trabalhar. Mas agora aqui a gente não teria tempo, né, porque precisaria abrir no notebook, né, precisaria espelhar a tela e a gente não tem esse tempo aqui agora. Mas não se preocupe, uma das nossas próximas lives vai ser justamente tratando isso, tá? A respeito dessas outras ferramentas e dentre elas, obviamente, o OBS, que é uma das melhores aí para se trabalhar com vídeo e slides. Professora Mariângela perguntou quantos minutos de aula ao vivo é ideal? Então, professora, eu acredito que no máximo, obviamente, depende do conteúdo. Às vezes nós vamos trabalhar um conteúdo mais denso, às vezes vamos trabalhar um conteúdo mais leve, geralmente em torno de 1 hora. Né? A partir de 1 hora, isso começa a ficar meio desgastante, o aluno tende a migrar para a sua rede social, tende a dispersar. Então, o ideal é de 30 minutos a 1 hora. Né? Às vezes, obviamente, que quando tiver uma aula mais carregada, vai ter mais conteúdos, pode passar um pouco de 1 hora, por que não? Mas geralmente é em torno de 1 hora mesmo. Professor Celso está fazendo a seguinte pergunta: fazer o aluno ler seria também uma boa forma de entendimento? Sim, né? À medida que o aluno ele lê, ele já vem para a nossa aula mais preparado, né? A gente faz uma explanação e ele às vezes até contribui, fala, professor, olha, o material que o senhor pôs fala isso, isso e isso. E você realmente concorda com ele e explica, às vezes dando exemplo. Então, o fato do aluno estudar um pouco antes, né, você colocar conteúdo teórico para ele ler, é muito importante, é muito relevante, porque ele já vem para a sua aula, né, com aquilo na cabeça. Né, e às vezes restando apenas algumas dúvidas, e essas dúvidas que a gente vai esclarecer nessas aulas nossas. Tá? A professora Patrícia também elogiou e ela fez a mesma pergunta da professora Mariângela sobre a duração da aula. Ah, tá. A professora Daniele fez a seguinte pergunta: quando a gente planeja atividades práticas, quanto tempo é bom para dar para os alunos responderem? Então, geralmente eu acho que em torno de 1 semana, né? Porque às vezes a pessoa trabalha e só tem o final de semana para se dedicar a essa atividade. Então a gente também tem que ter essa compreensão, né? A gente tem que entender que o público, que são os nossos alunos, eles têm essa demanda, eles precisam às vezes trabalhar, né? E estudar ao mesmo tempo. Então é interessante que se coloque um final de semana no meio da atividade. Né? Vocês peçam para ele resolver e depois eles retornam ali depois de 1 semana, obviamente com um final de semana no meio, eles conseguem resolver essas atividades e entregar. Apesar que estamos no mesmo horário que eles estariam em aula. Né? Às vezes, dependendo da atividade, pode pedir sim, olha, vocês têm até as 10h30 para postar lá no Aprender. Não tem problema algum. Depende muito da densidade dessa atividade. Olha, vai ser uma atividade complexa ou vai ser uma atividade bem simples, apenas do que eu dei a aula aqui hoje. Se for o caso da aula, eu acredito que não precisa mais do que muito tempo, porque daí já vai estar fresco na cabeça do aluno. Você acabou de dar a aula, ele leu o material em casa, você acabou de dar a aula e ele já entra nas atividades para fixar aqueles conhecimentos adquiridos. Pessoal, mais alguma dúvida? Então, gostaria de agradecer a todos pela presença. Não perca aí as nossas próximas lives do Unipet. Né? A gente sempre vai buscar estar trazendo coisas bacanas para diversificar a aula, tornar a aula mais dinâmica, mais legal. Essa semana tivemos eu e o professor Ivan. Semana que vem vamos ter outra professora e assim sucessivamente enquanto durar aí esse problema que estamos enfrentando juntos. Agradeço a todos mais uma vez. Muito obrigado e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.